vocês escolheram, 4 e 7, respondem essa equação do segundo grau aqui, tá? X ao quadrado menos 11x mais 28. Agora vamos verificar outro exemplo com sinais negativos, tá bem? Os dois sinais negativos. Vocês vão ver o produto dá 28, ou o produto dá positivo, e a soma é soma de módulos também, tá? Raízes de mesmo sinal, tá? Ou seja, ou mais mais, ou menos menos, tá? Ou menos menos, como a Karine. Ou menos menos. Ok? Posso apagar esse aqui? Pode. Então tá. Vamos pegar outra equação, tá? Eu peguei mais mais e agora eu vou pegar a equação menos menos. O Érico vai me dizer um número negativo. Não diz um número muito grande, tá, Érico? Escreve aí um número negativo para mim, para uma raiz. Menos 5, tá. Uma vai ser menos 5. E a outra raiz, quem é que pode me dizer? Pode ser o João Vitor. O João Vitor quase não participa, João Vitor. Fala aí para nós, João. Negativa. Ou escreve. Então tá, vai lá, Bernardo. Fala tu então. Falar o quê? Um número negativo para nós, um número não muito grande. Pode ter um número. Um número negativo. Fala aí. Menos 7. Ótimo. Menos 5 e menos 7. Então a equação que eu vou formar, me ajuda aqui, não deixa eu errar, tá? Vamos somar menos 5 com menos 7, menos 12, né? O oposto mais 12 aqui, x. Agora 5 vezes menos 7, mais 35 igual a 0. O que vai acontecer com essa equação aqui? As raízes têm mesmo sinal, e se elas tiverem mesmo sinal, o produto vai ser positivo e a soma é soma de módulos, tá? Então vamos ver o soma e produto, avaliar isso mesmo, tá? Começando pela soma, o oposto de mais 12 por 1, menos 12. Ó, menos 12. Produto, C sobre A, 35 dividido por 1, 35. Isso aqui é válido para raízes inteiras, né? Essas ideias aqui, trabalhar com os seus divisores. 35. Então, produto positivo, duas possibilidades. Ou mais mais, ou menos menos. Porque só mais mais dá positivo, ou menos menos. Não. Porque tanto mais mais na multiplicação dá positivo, quanto menos menos na multiplicação dá positivo. Mas observa aqui, ó, a soma deu negativa e isso indica para nós que os dois números são negativos. Então esses dois números são negativos, esse valor aqui tem que ser soma de módulos dos divisores desse aqui. Vamos ver os divisores de 35? Ó, 1, 35. 2 não divide, 3 não divide. 4 também não divide. 5 divide, dá 7. 6 não divide o 35 e 7 já está aqui. Então, como os sinais são negativos, eu somo aqui, ó, 1 mais 35 dá 36, não dá 12. 5 mais 7, a soma dos módulos de 5 com 7 dá o mesmo módulo de menos 12. Então eu descobri 5 e 7. Na verdade, vocês falaram para mim os números, né? O Eric falou, o outro o Bernardo falou. Então, sinais iguais deu soma desses módulos aqui, ó. Tá? Toda a análise que a gente está fazendo. Então, produto positivo, ou é mais mais ou é menos menos. Como a soma deu negativa, os dois são menos menos. E sinais iguais, raízes de mesmo sinal, a soma é soma dos módulos. Ok? Agora,
Me fala aí se eu posso apagar. Pode apagar. Pode apagar. Então, o mesmo sinal, perdão, só um pouquinho. Então, mesmo sinal, eu já vi dois exemplos, mais e menos, tá bem? Agora, eu vou ver sinais diferentes, raízes de sinais diferentes. Tanto faz mais menos ou menos mais, a ordem não vai influenciar. Tá? Se os sinais são diferentes, o produto vai ser negativo. Claro, mais com menos na multiplicação dá menos. E a soma vai ser a diferença de módulos. Tá? Então tá. Então agora o que a gente vai fazer? Sinais contrários, ou mais ou menos. A gente vai ver que vai dar diferença de módulos, né, dos divisores. Claro, raízes inteiras que a gente está trabalhando aqui. Então tá, vamos lá. Vamos ousar um pouquinho, né? Um número maior que 10, menor que 20. Quem é que vai falar para mim? Pode ser a Késia. Késia tá aí, Késia? Késia, onde você está, Késia? Tá ali a Késia. Um número maior que 10, menor que 20. Negativo, pode ser. Entre 10, módulo de 10, maior que o módulo de 10, menor que o módulo de 20. Fala, Késia, bem rapidinho. Pode falar. Menos 17? Ah, então dá. Ó, x1 vai ser menos 17. Tá? Quem é que pode falar agora? A Maria Fernanda pode falar um número entre 10 e 20. Maior que 10, menor que 20. Pode falar, Maria. 15. Ótimo, olha só. O x2 vai ser o 15, tá? Então a Késia escolheu um número negativo, a Maria um número positivo. Como é que eu vou montar essa equação? Da seguinte forma: x ao quadrado mais 2x, tá? Quanto é que é 15 vezes 17? 10, 170 mais 85? 170 mais 85, né? É isso? 0 mais 5, 7 mais 8, 15. 255, é isso? Ah, não. Agora eu quero ver. Só um pouquinho. Tá congelado ali? Tá. Só para a gente não, para eu não me perder aqui. Tá. Tá? Já deixei a calculadora aqui para a gente conferir os resultados. Tá? Excelente. Então, menos 255 igual a 0. Só para facilitar na hora da gente ver os divisores. Tá? X ao quadrado mais 2x menos 255 igual a 0. Pronto. Produto negativo. Bom, começando pela soma. A soma é o oposto de 2, menos 2, dividido por 1. Então, a soma, menos 2. Tá bem? O produto é C sobre A, menos 255 sobre 1, menos 255. Ok?
E daí, o que eu estou te falando? Se o produto é negativo, tá? Se o produto é negativo, significa que um é positivo e o outro é negativo. E se a soma deu negativo, a de maior módulo, então, quem ganha, o de maior módulo é o negativo, o positivo vai ser o de menor módulo. E outra, a soma é a diferença dos módulos dos divisores. Agora a gente vai atrás dos divisores. A gente não vai fazer soma de módulo, porque são sinais contrários, então eu tenho que fazer diferença de módulos. A diferença entre 1 e 255, que são os divisores triviais de 255, é 254, né? A diferença dos dois é 254. Eu tenho que pegar dois divisores, que é a diferença de 2, e o maior deles vai ser o negativo. Tá? 2 não divide 255, mas 3 divide o 255. Tá? 255 dividido por 3 dá 85. 4 não divide o 255. 5 divide o 255. 25, 51. 51? 51. 255 dividido por 5 dá 51, tá? Outra, ó, a diferença entre 3 e 85 não dá 2. A diferença entre 5 e 51 também não vai dar 2. Vamos procurar mais módulos, mais divisores. 5. 6 não divide, porque o 2 já não divide, o 6 não divide, tá? O 7, 25 menos 10 dá 15, 7 também não vai dividir. O 8, não, o 2 não divide, o 8 não divide. O 9, bom, se 255 dividido por 3 dá 85, eu vou pegar o 85 e tentar dividir por 3 de novo. 8 mais 5 dá 13, 13 não dá por 3, quer dizer que 255 não dá por 9. Eu não consigo dividir 255 duas vezes por 3. Uma vez por 3 dá 85 e eu tento 85 por 3 de novo, não consigo. Então não dá por 9. Por 10 não termina em 0. Por 11, 25 menos 5, 20. 20 não é múltiplo de 11, então 25, 255 também não dá por 11. 12 eu não testo por causa do 2. 13. 13 seria interessante eu testar. 200, só que eu vou testar na calculadora, por favor. Não dá exato. 255 por 13 não dá. Por 14 eu não testo, porque 14 é múltiplo de 2 e 2 não apareceu aqui. 14 não. 15. 255 dá por 15. Né? Olha só como é que eu posso fazer. Eu pego o 255 e divido por 3, que dá 85, e se eu pego 85 e divido por 5, é a mesma coisa que dividir 255 por 15. Divide uma vez por 3 e depois o resultado por 5. Daí tu está dividindo por 15. 85 por 15. Ó, por 15. Opa! 85 dividido por 15 dá. E dá 17. Tá? Mas como o produto é negativo, eu tenho sinais contrários, e o que eu tenho que avaliar é que a soma das raízes tem que ser diferença de módulos. Então eu vou olhar para esses números aqui com diferença de módulos. 254, 82, 46 a diferença, e aqui a diferença é 2, justamente esse número que eu estava procurando aqui. Ó. A diferença desses dois é 2. E daí o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar que aquele de maior módulo, que é o 17, tem que ser o negativo, porque a soma deu o negativo. Então 17 aqui e 15 aqui. Então vocês podem até fazer brincadeiras entre vocês. O que vocês acham? Vocês montam a equação, vocês sabem como somar, né? Aqui vai ter que dar o oposto da soma e aqui tem que dar o produto, e o coeficiente aqui sempre 1, né? Se fizer desta forma, o oposto da soma e aqui o produto das raízes, né? Daí o aluno tem que
tem que pegar e verificar ali se o produto dá positivo, se o produto dá negativo, saber se tu faz diferença de módulos ou soma de módulos, né? A diferença de módulos é quando o produto é negativo, a soma de módulos é quando o produto é positivo, seja mais ou menos. Tá bem? Tá? Então estão aí os dois exemplos, esse parênteses que eu abri aqui, é bom tu rever, certo? Se precisar, dá mais uma olhada até para tu fixar. Pega e faz um resuminho para ti também no teu fichário ali, para tu entender como é que esses processos que tu pode utilizar. Imagina, tu está fazendo uma questão, tu pode pegar o teu resumo ali e dar, tem que ir mais ou menos por aqui, mas desde que tu entenda, né? Se tu fizer a coisa sem entender, de forma automática, daí fica complicado. É bom tu entender, porque daí tu pega esse resumo e já entendi, agora eu sei quais são os passos que eu tenho que tomar. Muito bem. Exercício 9. Partiu o exercício 9? Posso apagar? É nóis então. Então, para encontrar raízes inteiras, isso aqui é um método bom, né? Para encontrar raízes inteiras. Mas eu sempre saliento para vocês, se as raízes não são inteiras, daí o negócio fica mais complicado, né? Daí fica mais difícil tu tentar encontrar por soma e produto. Vamos lá. Fernanda montou um quebra-cabeças de 1.200 centímetros quadrados. Vou botar o problema. Vamos botar que baita quebra-cabeça, tia. Não é nem 1.200 centímetros quadrados, né? E o que significa 1.200 centímetros quadrados? Significa que essa lateral aqui vezes o comprimento, a largura vezes o comprimento dá 1.200 centímetros. A gente poderia até pensar em medidas quadradas assim, ó, só se fosse uma figura quadrada, né? A figura daqui está em cima de alguma coisa, né? E está assim, 1.200, tá. Mas pensando assim, que valor vezes ele mesmo dá próximo de 200, porque eu posso aproximar essa área retangular por uma área quadrada, pensar assim, ó, que área quadrada, quais as dimensões teriam uma área quadrada? Oi? É alguma pergunta? Não, é que eu sem querer cliquei no microfone, daí eu não vi que estava aberto. Tá, tudo bem. Sem problemas. Então eu poderia ver assim, ó, antes de sair calculando, eu poderia ver assim, que figura quadrada teria uma área de 1.200 centímetros quadrados, só para eu ter uma ideia, né? Eu quero uma figura quadrada. Antes de ler o problema, eu poderia pensar, eu sei que o quebra-cabeça é retangular, ele tem esse formato aqui, ó, retangular, e a área dele é de 1.200. Mas só para eu ter uma ideia, se fosse quadrado, que número vezes ele mesmo duas vezes daria 1.200, né? Para eu tentar enxergar essa figura aqui de uma forma mais regular. O que é de uma forma mais regular aqui, ó? Com lados de mesma medida. Um retângulo, né? Os lados, em geral, aqui os lados não têm mesma medida. Então eu quero 1.200. Daí eu penso assim, ó. Bom, essa medida aqui, x, se eu pegar 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. 30 ao quadrado
900. 40 ao quadrado, 1.600. Opa, ó, então eu sei que é um número, esse x aqui, ó, tá? Tentando aproximar, é um número entre 30 e 40. Termina em zero, se termina em zero, com certeza não vai ser um número inteiro, né? Porque depois do 30 que termina em zero, vem o 40 que termina em zero, e nenhum deles ao quadrado vai dar 1.200. Então, um número entre 30 e 40, que eu elevo ao quadrado e vai dar um número que termina em zero, para resolver esse problema aqui, quadrado, com certeza não vai ser um número inteiro, tá? Não vai ser, mas é um número entre 30 e 40, só para eu ter uma ideia, uma base de quanto é que vale esse x. Daí, dependendo do retângulo, esse lado aqui pode diminuir um pouquinho desse número que está entre 30 e 40 e o comprimento aumenta um pouco em relação a esse número que é 30 e 40 do meu x aqui. Só para a gente ter uma ideia. Então, a minha solução no quadrado está entre 30 e 40. No retângulo, de repente, pode se aproximar muito de 30 ou baixar um pouco de 30 a largura e o comprimento pode se aproximar de 40, em algumas situações, né, de problemas, pode até ultrapassar um pouquinho o 40. Vai depender dessa medida, da interação entre essas duas medidas aqui. Bom, daí o que ele fala assim, ó, Fernanda montou um quebra-cabeça de 1.200 centímetros quadrados de área e pretende fazer um quadro com ele. Para fazer o quadro, ela comprou uma placa de compensado na qual vai colar as peças do quebra-cabeça. O comprimento dessa placa tem 40 centímetros a mais que a largura, tá? Então a ideia é assim, ó. Comprou uma placa, né? Agora não dá para entender por que ela colocou essa informação. O comprimento é 40 a mais que a largura. Se ela mede que uma tem 40 a mais, ela pode medir a outra, ela pode ter a outra medida ali tranquilamente, né? Mas qual é a ideia? A ideia é essa aqui, ó. Tem um retângulo, tá? Que é a placa. Em cima dessa placa ela quer botar as peças para preencher todo o quebra-cabeça, certo? O quebra-cabeça tem área igual a 1.200 centímetros quadrados, tá? 1.200 centímetros quadrados, tá? E daí, nessa placa aqui, ó, o comprimento é 40 a mais do que a largura. Então, o comprimento está em função da largura. Eu escrevo a largura dizendo que é x e o comprimento, então, 40 a mais. Ó, x mais 40. Tá? É isso que está dizendo. Ó. Sabendo que o quebra-cabeça montado ocupou toda a área da placa, quais são as suas dimensões? Então, quanto é que vale esse x aqui, quanto é que vale esse x e quanto é que vale esse x mais 40. Pronto. Então, é um problema básico, né? Ó, de x vezes x mais 40. E lembra que eu falei para vocês, ó, no quadrado estava entre 30 e 40, né? As dimensões para dar os 1.200. Então, um pode ficar em torno do 30, a largura pode estar em torno do 30 e o comprimento pode estar em torno do 40, o comprimento, né? Aqui ele está dizendo x mais 40, né? X não pode ser negativo, com certeza. X mais 40 é um valor em torno do 40, tá? Eu sei que esse produto aqui, ó, tem que dar 1.200. Vamos lá, x vezes x, x2. X vezes 40, 40x. Vamos pegar esse 1.200 e já passar para cá. 1.200 igual a zero. Vamos tentar? Vamos tentar. Ó. x1 mais x2 igual x1
vezes x2 igual. Tá. Produto, não, soma, quanto é que tem que dar? Fala aí pra mim, a soma. Menos 40 sobre 1. Muito bem, mocinha. Isso tu já aprendeu, tá muito bom, ó. Menos 40 dividido por 1, menos 40. E o produto, quanto é que tem que dar? 1.200 sobre 1. Menos 1.200, lembra, né? C sobre A, né? Menos 1.200 sobre 1, tá? Muito bem, ó, vamos lá, ó. Produto negativo significa que um é mais e outro é menos, né? Produto negativo. Se os sinais são contrários, esse valor aqui, ó, tem que ser a diferença de módulo e o negativo tem que ser ter maior módulo, porque o resultado, a soma das raízes, deu negativa. Vamos lá então procurar números inteiros. E já pensou? Eu acho que não vai dar inteiro. Vamos ver se vai dar. Vamos lá. 1.200. Vamos procurar os divisores de 1.200. 1 e 1.200. 2, 600. Estou dividindo. 3, 400. Tem bastante. 4, 300. 5, 240, né? É isso, né? 240. 1.200 dividido por 5, 240. 1.200 dividido para 5, 200. 200 dividido para 5, 40. 6, 12 por 6, dá 200. 7, não dá. 8 dá 150. 9 não dá. 10. Opa, 120. Tá? Eu tenho que pegar dois números que a diferença, que o módulo de 40, a diferença, né? Olha só, 10 e 120 dá 110. Já estou chegando perto da diferença de menos 40. 10. 11 não divide. 12. 12 dá 100. 13 não. 14 não. 15. Posso pegar aqui, ó, 240 e dividir para 3, 80. Tá? 15 vezes 80, 1.200. Deu bastante, hein? O que eu quero? Diferença aqui, ó, não vai dar 40. 15. 16. Pego o 8 e divido por 2, ó. 16. Se eu pegar 150 e dividir por 2, 75. Vou continuar aqui. 17 não, 18. Teria que ver o 9. Não, 9 não divide. 18, 19 não divide. 20. O último ali, vocês não estão enxergando? Então, ó, o 20 então aqui, ó. O 20, vai dar 60, né? 20 deu 60, ó. 1.200 dividido por 20, 60. Olha aqui, ó, 20 e 60, diferença 40, né? O de maior módulo tem que ser o negativo, então 60 é o de... Estão enxergando aqui embaixo? Sim. Beleza, ó. 60 tem que ser o negativo e 20 tem que ser o positivo. 60, olha! Para nós isso aqui não é solução. Menos 60, né? Mas tu entendeu o que nós fizemos e o que eu falei antes para vocês? Produto negativo, sinais contrários, tem que fazer diferença de módulos. Então, com esses números eu tenho que fazer diferença. A diferença entre 20 e 60 é de 40 unidades. Se o produto fosse positivo, os sinais seriam iguais, eu teria que fazer adição, a soma dos módulos. Certo? Daí eu teria que ver 20 mais 60. Não.
Mas aqui, como os sinais são contrários, eu faço diferença de módulos. A diferença do 20 e do 60 dá justamente 40 aqui e a resposta x é 20. Então, 20 mais 40, olha só, esse aqui é 60 e esse aqui, x, é 20. 20 vezes 60, 1.200 centímetros quadrados, resolvendo através de soma e produto das raízes. Beleza? Sim ou não? Era isso. Vamos ali para o exercício de número 10 então. Bem rapidinho. Vou apagar. Só me diz se eu posso apagar isso aqui. Tá, enquanto tu... Pois não. Posso copiar rapidinho antes de apagar? Claro, eu vou aproveitar para comer um pedacinho de bolo enquanto tu copia. Fica à vontade, que eu vou ficar também. Já volto. Retornando então. Pronto? Posso? Pode apagar. Beleza. Vamos lá. Agora a gente... Próxima página, exercício de número 10. Exercício de número 10. Um clube de 2 espaços quadrados utilizados para a realização... Um clube tem 2 espaços quadrados utilizados para a realização de festas. A pedido dos associados, a diretoria do clube decidiu fazer uma cobertura para esses espaços. Sabendo que os 2 espaços juntos ocupam uma área de 52 metros quadrados e que a lateral do espaço maior tem 2 metros a mais que a lateral do menor, calcule quantos metros quadrados de laje o clube deverá utilizar para cobrir cada um deles. Então, a ideia é bem simples, 2 quadrados, só que um tem 2 metros a mais na lateral do que o outro. Então, tu tem 2 áreas, 2 regiões, essa aqui vale x e essa aqui vale x também, tá?